Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz: Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Sabe, muitas pessoas costumam dizer que o Senhor Deus responde às nossas orações de 3 maneiras: sim, não ou espere. Na verdade, esta é uma forma um pouco simples, não é, de encarar a atuação divina na nossa vida. Porém, também é verdade que ficamos inquietos quando Deus nos coloca num compasso de espera diante de alguma dificuldade ou alguma aflição, apesar das nossas orações. Sabe, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo. A pergunta é, será que ele agiu assim porque não o amava? O texto bíblico que nós lemos deixa claro que Jesus amava Lázaro e também as suas irmãs, mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. Nós não conhecemos e não entendemos os propósitos do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, esperando uma resposta divina, nós sofremos a dor da morte de um ente querido ou presenciaremos uma injustiça. Por quê? Por que Deus não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos, é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito. Contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade e as doenças existem por causa do pecado, mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição de Jesus são garantia da nossa salvação. A salvação pela fé em Cristo nos dá a certeza da vida eterna, e esse é o maior consolo que podemos ter diante das dificuldades pelas quais passamos neste mundo. E isso não quer dizer que Deus não está conosco agora, em meio ao sofrimento. Não, pelo contrário, podemos ter a certeza de que Deus é sensível àquilo que sentimos. Afinal, Jesus passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Ele sabe o que sentimos e se compadece de nós. Ao encarar a morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Sabe, seja qual for o problema ou sofrimento que tivermos de encarar, Deus é capaz de transformar todo o mal em bem. No calor da fornalha da provação, às vezes eu e você não percebemos como esta fornalha pode nos beneficiar. Mas devemos lembrar que não é Deus que nos causa o sofrimento. O contrário, Ele utiliza o sofrimento para o nosso bem. O Senhor usa os momentos de angústia do cristão para a sua glória. Um cristão é capaz de testemunhar mesmo frente às piores situações e amadurecer na fé. Enfim, a intenção de Deus é que eu e você possamos aprender uma grande lição através das provações. Ao se deparar com uma dificuldade, com um sofrimento, não fixe a sua atenção na perda e na dor. Não se torne uma pessoa derrotada e amarga. Pelo contrário, fixe os seus olhos em Deus, confie nele e permita que ele manifeste a sua glória através de você. Lembre-se, ele sabe o que você está sentindo e pode transformar todo o mal em bem, como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espere com paciência no Senhor. Creia nesta palavra. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16, a palavra de Deus diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a sua luz diante dos homens. Sabe, esta frase que lemos no versículo de Mateus 5,16 está num contexto onde o autor declara que, como seguidores de Jesus, somos sal da terra e luz do mundo. Interessante que nos 2 evangelhos seguintes, tanto em Marcos, capítulo 9, verso 50, como em Lucas 14, versos 34 e 35, a advertência para o risco de se perder o gosto do sal se repete. De uma maneira simples, nós podemos imaginar que perder o sabor é deixar de cumprir o que nos está proposto por Deus a cumprir.
Sabe, quando eu e você confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o seu perdão e a alegria da salvação que há somente em Jesus. A salvação é algo que deve sim gerar em mim e em você alegria e gratidão profundas, a ponto de nos tornarmos testemunhas do amor de Jesus por toda a terra. Sabe, esta alegria em nós é como um farol, como uma lâmpada acesa que desperta a atenção das pessoas. E é exatamente essa luz, esta lâmpada acesa que devemos fazer brilhar. O versículo 15 de Mateus capítulo 5 diz que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca sempre ela em um lugar apropriado e assim ela iluminará todos que estão na casa. Queridos, não somos chamados de sal e luz à toa. Há um propósito claro de Deus para mim e para você, a começar pela nossa casa, que a luz que brilha em nós possa iluminar a todos que nos circundam e, ao seu tempo, iluminar um bairro, uma cidade e até uma nação. Lembre-se, as pessoas que ainda não conhecem Jesus olham para você e muitas delas se inspiram em você. E vidas são impactadas positivamente através da sua conduta. Mas é importante lembrar também que o inverso também é verdadeiro. Então que as nossas ações e práticas de vida possam glorificar aquele que primeiro nos amou. Não esconda a luz que Deus colocou aí em você. Espalhe a boa nova e não deixe que as dificuldades te façam perder a alegria. Não deixe que a sua luz apague. Se isso acontecer, faça como o rei Davi fez no Salmo 51:12, onde ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, que possamos verdadeiramente ser sal da terra e luz no mundo. Pai, que possamos trazer mesmo esta luz que há no brilho do Senhor Jesus, que possamos, através da salvação que temos em Cristo, Pai, possamos compartilhar a boa nova, Pai, com aqueles que estão ao nosso lado, que sejamos instrumentos, Pai, da Tua palavra, instrumentos da Tua salvação, Pai, na vida daqueles que nos circundam. Pai, nós queremos colocar também diante do Senhor todas as tristezas, as dificuldades, aquilo que muitas vezes impede o nosso coração, Pai, de avançar e cumprir o Seu propósito. Pai, que não percamos o gosto, que sejamos sal mesmo, Pai, que tenhamos o sabor, a alegria daqueles que Te amam e daqueles que fazem a Tua vontade, que possamos, Pai, cumprir o Teu propósito, Pai. Deus, esse é o desejo do nosso coração. E, Pai, assim como nós falamos neste texto, que nós possamos, assim como o rei Davi, no Salmo 51:12, disse: devolve-me a alegria da Tua salvação. Pai, que a alegria da salvação seja algo real no nosso coração e que nós possamos mesmo, Pai, sermos sustentados pelo Teu Espírito e que possamos sempre, Pai, estar prontos a Te obedecer. Pai, como é bom entender também que mesmo na fornalha, mesmo nas tribulações, Pai, o Senhor transforma o mal em bem. Pai, que a Sua glória resplandeça nas nossas vidas diante das tribulações, diante das dificuldades, dos sofrimentos, Pai, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Pai, obrigado pela vida de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz por cada um de nós. Somos gratos a Ti, totalmente dependentes do Teu amor e da Tua graça. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!